Nômade, pobre e analfabeto, Temugin nasceu e cresceu nos estepes da Mongólia na Idade Média. Tinha por volta de 13 anos, quando planejou e executou o assassinato do meio-irmão Bekter, pouco mais velho que ele. Recrutou o irmão mais novo, Khazar, para juntos matarem Bekter, com 2 flechadas certeiras. Khazar atirou pela frente e Temugin pelas costas. Ele já não aguentava ter que se submeter a Bekter, que desde a morte do pai, assumira o comando do pequeno clã familiar. A gota d'água foi a disputa por uma cotóvia caçada por Temugin, quando Bekter se valeu de sua recém-conquistada posição de chefe de família para comer a caçada do mais novo. Temugin se tornaria Genghis Khan, o homem que nunca aceitou se submeter à vontade dos outros. Ele nasceu num mundo muito duro. Viu cedo que precisava lutar para sobreviver. Não poderia ceder poder ao irmão, e não poderia ceder poder a ninguém. Lembrado como conquistador bárbaro e cruel, que dominou toda a Ásia, o Oriente Médio e a Europa Oriental no século XIII, ao custo de milhares de mortos, Genghis Khan foi, mais do que a imagem de sanguinário, o homem que lançou as bases da globalização ao ligar o mundo oriental ao ocidental, de forma nunca vista antes. Ele começou o primeiro grande sistema de comunicação e comércio internacional da história. Genghis Khan estabeleceu as fundações do mundo moderno. No Império Mongol, que ele levou 20 anos para criar e outros tantos para consolidar, era possível ir da China ao Oriente Médio e à Europa por uma rede de estradas protegidas. Ao comercializar produtos usando padrões de peso e câmbio definidos por um poder centralizado. No século XIII, já circulava pelas terras tomadas por Genghis Khan o papel moeda, impresso em gráficas, 200 anos antes de Johannes Gutenberg criar a impressão com tipos móveis no Ocidente. Iletrados, os mongóis mantinham pessoas de cada povo conquistado em importantes postos de administração pública. Recrutavam especialistas de outras nações para seguir com eles, astrônomos muçulmanos, engenheiros chineses, mineiros germânicos, gente de cultura e religiões distintas conviviam pacificamente. Genghis Khan construiu um império multicultural e participativo. O modelo que ele levou ao mundo era igual ao chinês. Um império governado por leis e por funcionários, onde a religião era uma opção pessoal e a ciência uma atividade de trabalho. Mas as leis promulgadas por ele eram soberanas. A lei mongol era o guia da vida cotidiana e legislava sobre aspectos pragmáticos: roubo, sedição, violação, etc. Quanto ao resto, como crenças e superstições, ficavam por conta de cada comunidade, contanto que não se sobrepusesse à lei. Antes da morte de Genghis Khan, este estabeleceu seu filho, Ogedei, como seu sucessor. Ogedei encarregou-se de expandir o território mongol ao máximo, da Síria à Indochina, da Pérsia à Sibéria, da Hungria à China. Posteriormente, o grande império seria dividido em 4 partes, entre filhos e netos de Genghis, porém nenhum destes novos reinos, ou khanatos, teria uma existência longa. No início do século XIV, Timur, o Coxo, alegando ser descendente de Genghis Khan, se tornaria o Khan de um breve império mongol que abarcaria toda a Mesopotâmia, a Pérsia, o Afeganistão, o Paquistão e o norte da Índia. Ainda nesse século, os tátaros ressurgiriam, inspirados pela conquista de Genghis, para tomar o território do dissolvido Khanato da Ordem Dourada na Rússia. Vários outros levantes mongóis, de menor importância, tomariam lugar nos séculos seguintes, mas o meio de vida nômade e a incapacidade de estabelecer uma indústria armamentista logo tornaria os hábeis cavaleiros montados obsoletos, frente às novas artilharias dos países que ali faziam fronteira. Na Mongólia atual, Genghis Khan é considerado o herói máximo e o pai daquela nação, cujo culto à imagem jamais se deixou apagar, mesmo durante o regime comunista. O aeroporto da capital do país foi renomeado para o Aeroporto Internacional Genghis Khan, em homenagem ao imperador. Contam as lendas que todos os envolvidos no enterro de Genghis Khan foram mortos para manter em segredo o local onde ele foi enterrado.
e esse local realmente jamais foi encontrado. Em 1207 e 1208, os mongóis foram forçados a expandir seu território de pastagem, devido a algum problema climático nas estepes, e conquistaram o reino de Tangut e Siscia. Em seguida, atravessaram a muralha contornando-a, chegando à China, cujo reino estava dividido entre as dinastias Jin, ao norte, e Song, ao sul. As vastas plantações de arroz e a riqueza da cidade atraíram mais a atenção de Genghis do que a possibilidade de se tornar senhor da China. Na conquista do reino Jin, Genghis Khan recrutou um jovem chinês chamado Yelu Shuzai como seu conselheiro pessoal. A sua influência tornou Genghis mais tolerante e menos agressivo em batalha, estimulando a evitar esforços exagerados na guerra e conservar as terras cultivadas ao invés de transformá-las em pastagem. Genghis marchou até Pequim, o mais avançado centro urbano daquela época, e quando viu que a cidade era cercada de muralhas de 12 metros de altura, descobriu que sua tática de guerra em campo aberto, nas estepes, não ajudaria naquele momento. Desse modo, não teve a pressa e acampou seu exército, cercando a cidade e impediu que os suprimentos entrassem em Pequim. Esses suprimentos foram usados para suprir seu exército. Com a ajuda de engenheiros chineses descendentes, construiu catapultas e outros artefatos bélicos e finalmente invadiu e dominou Pequim. Genghis, após o ataque inicial ao Jin, retirou-se para a Mongólia, enquanto seus generais se encarregavam de estabelecer seu domínio na China Jin. Em 1218, um acidente diplomático provocou a ira de Genghis sobre o reino turco Kharizm, no norte da Pérsia. O mensageiro trouxe-lhe a cabeça de um de seus generais enviado em missão diplomática à Pérsia. O Khan cavalgou à frente de mais de 200 mil homens e cerca de 10 mil máquinas de assédio adquiridas dos chineses. Houve poucas batalhas campais e os mongóis empreenderam guerras de cerco às cidades fortificadas da Pérsia, que capturaram uma a uma. Algumas, como Bukhara e Samarcanda, se tornaram no futuro espelhos longínquos da presença do mongol no sudoeste da Ásia. A velha cidade, Nishapur, foi arrasada e nem mesmo os animais ali sobreviveram ao ataque mongol. O exército de Genghis matou mais de 1 milhão de persas. As perdas humanas em Khizr contavam-se aos milhares. Genghis e seus generais impunham punições brutais aos inimigos. A proximidade da Pérsia com a Europa gerou a fama de selvageria dos mongóis, que assombraria o continente pelas décadas seguintes. Em 1227, enquanto os generais de Genghis conquistavam territórios no sul da Rússia e na Ucrânia, o grande Khan foi forçado a retomar para os estepes para conter uma revolta de Siscia, que havia recusado a convocação para a campanha contra Khizuran. Após vencer os Tanguites, Genghis Khan morreu acometido por uma febre real de dores na cabeça. Os mongóis eram uma força incrível, mas dispersa e sem um líder. Genghis era carismático, inteligente, obstinado e bom articulador. Sabia do potencial de seu povo e soube dirigi-lo. A riqueza ou a alfabetização não são fatores fundamentais para construir uma liderança sólida. Esse líder de origem humilde atraiu milhares de seguidores por onde passou, justamente por sua trajetória de vida.